Olá, seja bem-vindo ao Saiba Mais, o seu jeito de estudar a Bíblia. Deixa eu te falar, esse título não vai mudar durante esse vídeo. Deus não quer realmente que você se ame, mas se você aguentar até o final, você vai entender o porquê. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte: existe um contraponto entre o amor de Deus e o amor que o mundo quer que você tenha. O mundo quer que você se ame, ele quer que você seja suficiente para você mesmo. Então ele vai chegar com a seguinte proposta: você não precisa se importar com o que os outros pensam, você não precisa ligar para o que as outras pessoas acham de você ou não, e simplesmente o seu amor próprio será suficiente para você viver o resto da sua vida. E você por isso também não precisa socializar, não precisa seguir padrões e nem precisa mostrar para as outras pessoas um pouco desse amor que você sente. Agora, se você analisar o ponto de vista de Deus, você vai perceber que durante a história da Bíblia, ele usa pessoas que estão dispostas a amá-lo. Sabe por quê? Porque ele ama as suas criaturas. E ele está disposto a preencher os vazios do coração com o seu amor. Quando nós tiramos o foco do nosso coração e colocamos o foco em Deus, ele devolve com amor que transborda na nossa vida e reflete na vida das outras pessoas também. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Eu quero mostrar para você, através de 5 personagens bíblicos, que o amor de Deus é muito melhor que esse amor autossuficiente do ser humano. Primeiro você tem que entender um pouquinho do ponto de vista de Deus. Abra essa Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, versículos 6 e 7, e lá você vai descobrir que Deus ele enxerga o coração das pessoas. Sabe por que Deus quer enxergar o coração das pessoas? Porque ele quer achar nesse coração um lugar para ele morar. Nesse coração, ele vai encontrar possibilidade de trabalho, vai encontrar possibilidade de ajudar as pessoas e possibilidade realmente de poder transbordar o seu próprio amor ali dentro. Se você analisar a história da Bíblia, Deus não chamou pessoas super capacitadas para trabalhar junto com ele, mas chamou pessoas que estavam dispostas a receber o seu amor no seu coração. É até por isso que o mesmo profeta Samuel, que estava vivendo esse momento na sua vida no capítulo 15, ele chamou para ser os primeiros reis do povo de Israel um fazendeiro e um pastor, pessoas que tinham disposição de receber Deus no seu coração. Sem lembrar que nesse nosso primeiro exemplo, Samuel foi escolhido por Deus com todas as suas limitações. Foi escolhido desde criança, com uma possibilidade gigantesca para que Deus pudesse morar no seu coração. Antes de você amar a si mesmo, lembre-se de permitir que Deus te ame e que Ele preencha o seu coração com o seu próprio amor. Nosso segundo exemplo está mesmo na história de Samuel. O nosso fazendeiro, rei de Israel, era Saul. Saul foi chamado e ele tinha um grande espaço para que Deus pudesse agir no seu coração. É lógico, ele veio errar algumas vezes na sua vida. Só que naquele exato momento em que ele foi chamado, ele tinha o sentimento de que ele não era digno, ele tinha o sentimento de que ele era o menor homem, na menor família, na menor tribo do povo de Israel. E isso era um prato cheio para que Deus pudesse trabalhar junto com ele. Então ele foi ungido rei do povo de Israel e acabou, infelizmente, tirando o amor de Deus do seu coração e colocando um amor próprio. Ele começou a ser suficiente para ele mesmo. E esse amor próprio acabou fazendo com que ele tomasse as decisões erradas, acabou fazendo com que ele excluísse Deus da sua vida e perdesse também a coroa do povo de Israel. Logo após o seu reinado, Davi também foi ungido como rei de Israel. Ele era um pequeno pastor de ovelhas. Ele era o menor filho da sua família e a sua família nem era tão importante assim no povo de Israel. Mas ainda assim, como Deus enxergava no coração a disponibilidade de trabalhar com ele, Davi foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Samuel então traz ele para o posto de rei e Davi se prepara durante a sua vida. Ele tem as suas provações que o faziam depender de Deus em todos os momentos, e ele também, depois de virar o rei, depois de assumir o manto de líder do povo de Israel, não se esquecia de que era Deus quem colocava ele lá e Deus o mantinha como rei. Na verdade, nós conseguimos enxergar um pouquinho da humildade de Davi através do seu livro de Salmos, onde a maioria dos poemas escritos ali mostravam um homem que era totalmente humilde e dependente de Deus. Um dos seus salmos mais bonitos se encontra no capítulo 51, onde ele fala: cria Deus um coração. E eu esqueci o que os salmos falam. Um coração puro, isso mesmo. E renova, até essa parte aí também. Achei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente alguém que estava abrindo espaço do seu coração para ver Deus agir escreveria algo dessa maneira. Os outros salmos que Davi escreve também demonstram total dependência de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que ao invés de amar a mim mesmo, eu vou amar a Deus e Deus vai tomar conta de todos os meus problemas e Deus vai tomar conta de todas as minhas necessidades. Davi é um exemplo a ser seguido. E se você puder tirar uma lição da vida dele, é que você deve amar primeiro a Deus e depois receber o seu amor para completar o seu coração. E para o nosso quarto exemplo de pessoas com amor autossuficiente, eu queria trazer um casal muito peculiar. Na verdade, foi o primeiro casal da Bíblia. Eles tiveram uma opção de escolher receber o amor de Deus ou ser autossuficientes. Na verdade, se você parar para prestar bem atenção, toda essa história começou porque Adão e Eva quiseram ser iguais a Deus. Eles estavam ali no Jardim do Éden, na perfeição. Eles iriam viver eternamente em uma felicidade completa, mas
decidiram ou optaram por ser seduzidos por uma falsa ideia de que eles seriam iguais a Deus. E quando eles começaram a ser seduzidos por essa tentação, o lugar de Deus no seu coração começou a ficar menor e a ficar menor, até que essa vontade fez com que eles comessem o fruto proibido. Adão e Eva, eles tinham uma grande oportunidade. Você pode culpar eles por tudo o que está acontecendo, mas provavelmente isso poderia acontecer de outras maneiras também. Eles tiveram ali uma oportunidade e infelizmente não aproveitaram. Isso nos leva à resposta de uma pergunta que você pode estar se fazendo agora. Mas e se eu já fui egoísta? E se eu já pensei somente em mim mesmo? Eu ainda tenho salvação para Deus? Eu ainda tenho algum tipo de chance? Lógico. Se você analisar a história de Adão e Eva, você vai perceber que eles não morreram ali. Eles tiveram a oportunidade de pedir perdão, tiveram a oportunidade de consertar aquilo que eles haviam quebrado. É lógico, o pecado não foi extinto ali, mas ainda assim, eles tinham a oportunidade de levar o amor de Deus adiante. Quando Deus apareceu no Jardim do Éden para conversar com eles, ele reabriu aquele espaço no coração dos dois. E agora ele poderia exercer a sua influência, suprir as necessidades e preencher os locais vazios que o pecado já havia deixado ali. A Bíblia não conta depois o restante da história de Adão e Eva, mas mostra que eles viveram tempo suficiente para influenciar pessoas para se voltar ao amor de Deus. Se você fizer as contas, você vai ver que Adão ele viveu até poucos anos antes do dilúvio, o que nos leva a pensar que existiam pessoas que estavam do lado de Deus, mas infelizmente antes do dilúvio acabaram morrendo e não puderam entrar na arca com Noé também. Nosso quinto e último exemplo é Moisés. E com Moisés eu queria trabalhar alguns argumentos com vocês. Moisés foi um grande líder do povo de Israel. E ele teve uma excelente vida, uma excelente carreira. E você pode estar se perguntando, mas pastor, você vai me comparar com Moisés? Não. Não com Moisés, o líder do povo de Israel, mas sim com Moisés na hora de receber o chamado de Deus. Porque Deus ele quer te conhecer, ele quer te amar. Então ele está fazendo um chamado para você também. E Moisés acabou colocando para Deus 5 objeções no seu chamado. E às vezes, no seu chamado, você pode colocar essas 5 objeções também. Essas 5 objeções, elas acontecem no capítulo 3 e 4 do livro de Gênesis. Então me acompanha lá, abre sua Bíblia no capítulo 3 e no capítulo 4. Você vai ver o seguinte, que enquanto Deus estava conversando com Moisés através da sarça ardente, Moisés começa a dar algumas objeções, como por exemplo, mas Deus, quem eu sou para que você me chame e para que você me use para trabalhar para ti? Para essa objeção, Deus deu a seguinte resposta: você não é ninguém, mas eu vou estar com você em todos os momentos. Você pode não se amar, mas eu te amo. E quando você me deixar entrar no seu coração, eu vou transbordar esse amor para que outras pessoas percebam esse amor e para que outras pessoas aceitem também a oportunidade que eu estou dando para elas. Quando Moisés foi no Egito, ele conseguiu transformar o coração das pessoas porque ele estava sendo utilizado por Deus. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante quando falamos sobre trabalho com Deus. Nós não somos as pessoas que trabalham, nós somos as pessoas que são utilizadas por Deus. Deus é o autor do trabalho, nós somos as ferramentas. Então nós temos que nos deixar ser usados por Deus. E é por isso que Deus não quer que você se ame, Deus quer que você ame Ele, para que Ele tenha essa oportunidade de trabalhar junto com você e de te usar para alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. O segundo argumento de Moisés foi o seguinte: mas espera aí, qual é o seu nome? Moisés estava preocupado porque Deus parecia estar distante há muito tempo e o seu povo estava em escravidão há muito tempo também. Então Moisés ele quer checar, mas espera aí, esse convite está vindo de Deus realmente? Então Deus dá uma resposta que para Moisés ela é completa. Essa resposta é: eu sou o que sou. Mas você pode perguntar hoje, pastor, mas Deus não fala pra mim que Ele é o que é, mas Ele já escreveu a Bíblia pra você, não escreveu? Ele já escreveu milhares de histórias aqui que mostram que quando nós abrimos o nosso coração pra Ele, Ele entra, nos transborda e nos ajuda e nos faz trabalhar pra Ele. Naquele momento, Moisés não tinha escrito os seus primeiros 5 livros da Bíblia ainda. Então, ele tinha que aproveitar essa oportunidade pra perguntar: quem é você, Deus? Deus fala: eu sou o que sou, e isso para você te basta. A quarta objeção de Moisés, ela se encontrava juntamente com o seu amor próprio. Ele falou o seguinte: mas Deus, eu não sei falar. Na verdade, eu tenho vergonha, porque se eu chegar lá, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que dizer, eu não me amo o suficiente para encontrar com dúvidas, para encontrar com oposições, eu não sei o que fazer quando chegar no povo de Israel, eu não sei o que fazer quando chegar no Egito. Então Deus falou com todo carinho para ele, falou: olha, você não sabe, você é insuficiente, mas eu tô aqui com você. E eu vou colocar as palavras na sua boca, e eu vou preencher aquilo que vai estar faltando em você. Se você confiar em mim, tá tudo certo, não tem problema, eu vou fazer parte da sua vida e você vai mudar as pessoas. Vai ter oposição? Vai ter oposição. Vai ter gente falando que você precisa se amar mais do que amar a Deus? Vai. Mas ainda assim, eu vou estar lá pra você e você vai sentir a minha mão cuidando de você em todos os momentos. Quinta e última objeção. Moisés falou o seguinte: Deus, manda outro. Eu não quero, eu não me sinto bem. Se eu pudesse te dar um conselho, eu recomendaria pra você ir até a quarta objeção no máximo, porque na quinta objeção Deus ficou bravo com Moisés. Na verdade, na Bíblia fala que Deus acendeu a ira contra Moisés e falou: Moisés, vai,
Que eu tô te falando que eu vou estar com você e eu tô mandando Arão também porque eu já tô preparando Arão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus trabalha com outras pessoas ao seu redor que estão amando Ele também para que possam transbordar o amor, ou seja, você não tá sozinho. Deus não te chama sozinho para você passar vergonha, Deus não te chama sozinho para você trabalhar sozinho para Ele. Deus te chama para trabalhar junto com outras pessoas. Moisés ia se encontrar com Arão, Arão ia ajudar Moisés porque Arão também tinha o amor de Deus no seu próprio coração e porque Arão não se amava, ele amava a Deus. Moisés mudou o Egito e mudou o povo de Israel porque ele amava a Deus e não se amava. Você consegue entender o que eu tô falando para você hoje aqui? Deus, ele precisa de espaço no seu coração. É lógico, se você for parar para pensar muito, nós devemos nos amar, nós devemos gostar de nós mesmos, mas isso nunca deve ultrapassar aquilo que nós devemos sentir por Deus. O meu eu não pode estar na frente do meu amor por Deus. A minha autossuficiência não pode ultrapassar o trabalho de Deus na minha vida. E hoje Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer que você ame Ele. Resumindo tudo aquilo que nós estudamos hoje, o segredo é: deixe de se amar, ame a Deus e Ele toma conta do resto, beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal do Saiba Mais e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um grande abraço. E aí, você curtiu o vídeo? É bom demais da palavra de Deus, não é verdade? Então quer assistir um pouco mais de vídeos? Vem aqui, clica nesses vídeos aqui e se você quiser receber materiais, deixa o seu e-mail aqui no link da descrição que vai ser bom demais entrar em contato com você. Valeu! Entra lá, viu? Entra lá! Eita!